O monopólio capitalista é muito melhor do que um monopólio nas mãos do Estado. Olha os Correios dando prejuízo bilionário, pedindo empréstimo para banco público para cobrir o prejuízo bilionário. O monopólio do Correio, o Correio sozinho passa no jogo. O Correio passa Você é a favor da privatização dos Correios? A privatização? Tudo bem, Elias? Meu nome é Anne, eu sou advogada, estou aqui para a gente debater essas ideias que você tem espalhado por aí. Não é para corte, não, como você disse anteriormente. Então, vamos lá. Começando com essa questão do Steve Jobs. A argumentação que você traz é que, por ter havido investimento estatal, principalmente durante a Guerra Fria, em tecnologias, como o caso da internet, do GPS, você quer associar o Steve Jobs com a criação do iPhone, do iPad, todas essas ferramentas super úteis para a sociedade, com um forte Estado. Só que isso é uma falácia, um espantalho, como você costuma, inclusive, usar nas suas falas. Porque a internet ela foi criada lá em 1969 e ela era chamada de ARPANET. E ela era usada só para os militares. Ela virou pó nas mãos do Estado. Assim como o GPS. O sinal do GPS foi criado em 73. E ele foi, inclusive, ele era prejudicado ali. O sinal ele era prejudicado para os civis. Só militar podia usar. Então, se a gente dependesse só do Estado, a gente nunca teria acesso à internet hoje. Foi só graças à iniciativa privada e graças a Steve Jobs e todas as empresas privadas que, quando eles pegaram essa tecnologia criada pelo Estado, que isso virou um iPhone, um iPad, que isso hoje alimenta ali milhares de pessoas que conseguem trabalhar com essa tecnologia. E a gente pode ir além ainda, porque isso tudo foi desenvolvido durante a Guerra Fria, né? Naquela guerra espacial e tecnológica entre União Soviética e Estados Unidos, em que a União Soviética defendia suas ideias e o capitalismo, ele conseguia, os Estados Unidos fazia o capitalismo prosperar, ainda que numa parcela relevante. E aí eu quero te fazer essa pergunta, então, Elias. Se você acha que a gente tem que agradecer ao Estado pelo iPhone, iPad e tecnologias, por que não foi a União Soviética que construiu um iPhone, que entregou um computador na mão de um russo, se eles tinham tecnologia de ponta, militares, estudo científico? Por que não foi a União Soviética? Porque a União Soviética ela não tinha no seu mecanismo industrial algo primeiro que a União Soviética esteve na vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico até a década de 50, 60, como é o primeiro país a lançar um ser humano ao espaço, lançar um ser vivo ao espaço. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é que a União Soviética ela perde a corrida tecnológica para os Estados Unidos. Por quê? Mas é que não foi a minha pergunta. Eu não estou perguntando por que a União Soviética não enviou um indivíduo ao espaço. Eu estou perguntando por que os russos não usaram da tecnologia desenvolvida pela União Soviética. Porque a União Soviética ele era um país cercado militarmente. Um país errado. Não, tudo bem. Eu deixei você falar por 1 minuto e meio, agora você vai deixar eu falar por 1 minuto e meio. Né? A União Soviética ela colocou ênfase na sua indústria de defesa. Toda a indústria soviética, desde a indústria de automóvel até de avião, ela era completamente orientada à indústria de defesa. A União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial completamente destruída e contra os Estados Unidos sai como 50% do PIB mundial. Uma desvantagem muito grande. Mas isso ainda não respondeu a minha pergunta. Não existe resposta de pergunta fora da história. Você está perguntando porque a União Soviética não entregou o iPhone, não entregou Os Estados Unidos também investiam em defesa. Era uma corrida entre os dois. Um país conseguiu desenvolver tecnologias, o outro não. A União Soviética era um país feudal em 1917. A União Soviética é um país que derrotou o nazismo praticamente sozinho em 17. A União Soviética era um país feudal e socialista. E isso não avançou porque... Não, vai um pouquinho. No que a União Soviética se propôs a fazer, que era construir uma indústria de defesa, ela construiu. Ela construiu, acabando com o seu povo, matando milhões de pessoas, líderes que você defende. Tá bom, e vamos você já está entrando no assunto que... Estou entrando no assunto que ele morre de medo, que é falar sobre os milhões que morreram na União Soviética. E os 100 milhões... Vamos voltar para a minha pergunta. Os 100 milhões de indianos que morreram na colonização. Você quer me explicar sobre isso? Não, a gente está falando sobre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos falar sobre isso também, ué. Vamos falar dos mortos pela União Soviética. Mas você quer que a gente fale sobre Steve Jobs? A questão é, o Steve Jobs só conseguiu ser quem ele foi nos Estados Unidos porque era um país aberto ao capitalismo e ao livre mercado. É um país que ele conseguiu pegar uma tecnologia que ia virar posse e dependesse do governo e transformar em algo útil para a sociedade. Se você quiser comprar a Amazon, eles vão permitir? Capitalismo. Você vende seu livro na Amazon, você usufrui do capitalismo. Não, isso aqui... Não vende na Amazon o seu livro? Usufrui do mercado. Você usufrui do mercado e do capitalismo. E o Steve Jobs só conseguiu prosperar nos Estados Unidos comprar a Amazon, eles vão deixar? Porque existia uma modalidade capitalista. Claro que eu não consigo comprar a Amazon, não tenho... Mas se você tiver dinheiro, vamos lá, juntar tudo aqui, 30 bilhões de dólares e vamos lá pedir para os americanos liberarem a Amazon pra gente. Eles vão liberar? Eles vão deixar comprar? A questão não é assim que funciona. Funciona assim. Não, a gente não está oprimindo. Eles não deixam, os americanos não vendem esses monopólios para países estrangeiros. Essa que é a questão. O monopólio da Amazon, ele só existe porque ela conseguiu confrontar ali um sistema estatal. Por que no Brasil, por exemplo, a gente tem os Correios que ainda assim, com prejuízo, com proteção, com monopólio, procura na internet a origem da Amazon, pessoal. Como que os Correios dão prejuízo no Brasil? Porque é estatal. O monopólio capitalista é muito
muito melhor do que um monopólio nas mãos do Estado. Olha os Correios dando prejuízo bilionário, pedindo empréstimo para banco público para cobrir o prejuízo bilionário. O monopólio do Correio, jogando o Correio sozinho passa, no jogo. O Correio passa Você é a favor da prejuízo. privatização dos Correios? A privatização? Dos Correios, você é a favor? De alguns setores sim, de outros não. Você quer saber de... Por exemplo, Você é a favor da quebra do monopólio dos Correios? Não. Não? Totalmente não. É óbvio, isso daí sustenta a máquina pública com trabalho ineficiente. Quem vai entregar a carta no rincão da Amazônia, por exemplo? Sabe o que tem no rincão da Amazônia? Coca-Cola. Coca-Cola consegue chegar até o rincão da Amazônia. Eu tô falando de carta, não tô falando de Coca-Cola, tô falando de carta. Quem usa carta hoje em dia? Ninguém precisa de carta. Carta, uma encomenda. É muito mais relevante. Uma encomenda, por exemplo. A Amazon entrega. A Amazon entrega. Ótimo exemplo para a gente mostrar aqui como o capitalismo é muito mais eficiente do que um monopólio estatal, que é o caso dos Correios. Não, mas qual que é a diferença, monopólio privado e monopólio estatal? Quando o monopólio é estatal, depende do dinheiro do nosso bolso. A gente rala para trabalhar num país inchado, em que 30% do nosso dinheiro, muito mais que 30%, vai para o governo. A gente passa mais de 100 dias trabalhando para pagar imposto para sustentar os privilégios dos Correios. O Steve Jobs, ele não chegou lá sem crédito estatal? Não foi o que eu falei. O que eu falei foi que ele usou um investimento público que ia virar pó. Ele usou sim, houve. Eu não neguei. Comecei aqui falando como assim que ia virar pó o negócio? Ia virar pó. Falei pra você, a internet ficou parada por 30 anos. A internet só ficou parada por 30 anos. Parado por 30 anos. A internet, o GPS, só ficou parada por 30 anos porque era uso exclusivo de Estado diante de uma ameaça comunista, diante de uma ameaça externa. Entendeu? Sim, porque era o governo decidindo o que fazer com algo que poderia ser útil para a sociedade. Mas o capitalismo é isso. Quando veio um indivíduo genial e colocou a mão nisso, isso virou o iPad, isso virou o celular que você está assistindo a gente por aqui. Isso é o capitalismo. Sim, é o capitalismo. Isso é o capitalismo. É o capitalismo, que é o que eu estou defendendo. Que é que o Estado determina o que vai ser feito ou não. O capitalismo é desse jeito. Não, o capitalismo são indivíduos que, através da inovação, através da sua inteligência, através, sim, da busca ao lucro, eles conseguem desenvolver. Quem financia isso? Quem financia? Depende das circunstâncias. Nesse caso, eu expliquei. A tecnologia foi desenvolvida pelo dinheiro público, até porque... Qual grande tecnologia? É óbvio que a gente tem mais dinheiro nas mãos do Estado do que nas mãos da iniciativa privada, porque eles estão roubando o nosso dinheiro através de tributos. Me fala um empresário privado que sozinho investe em algo que vai dar lucro só daqui a 30 anos. Dá um exemplo. Elon Musk começa na Starlink, inclusive com dinheiro privado das outras empresas dele. E sim, ele tem contratos com a NASA, ele tem contratos. Sim, porque é uma empresa privada prestando um serviço para o governo. A gente não é libertário aqui, não. A gente não acha que o Estado tem que acabar. O Elon Musk, ele é uma figura que hoje ele depende completamente do Estado. Ele presta um serviço para o Estado. Não é qualquer serviço. É serviço de bilhões de dólares. Você sabe que na Amazônia, no Brasil, a gente tem... de trilhão de dólares. Tem lugares que a internet estatal, a internet autorizada pelo Estado brasileiro não consegue chegar. E sabe quem chegou? O Elon Musk. Então você é favorável a um capitalismo de Estado, é isso? Não foi o que eu falei. Você que é favorável a um capitalismo de Estado num país comunista que escraviza pessoas, que mata pessoas. Na China não tem trabalho escravo, não, Elias? Não tem? Conta então o que acontece. Por que Na China, vamos lá. Você quer falar da China? Eu quero falar sobre trabalho escravo. A gente pode voltar a falar sobre Steve Jobs. O trabalho escravo é o próximo tema. Mas sim, podemos falar sobre isso. A China é o país do mundo em que hoje, há 20 anos, os salários crescem acima. O que é Laogai? Conta aqui para a audiência, você que é professor, o que é o Laogai? A China é o país que há 20 anos os salários crescem acima da produtividade o que é Laogai? Do PIB, não sei. Não sabe. É PIB, produtividade e inflação. O único país do mundo que hoje os salários crescem acima de tudo isso. Com trabalho escravo. O que acontece em Xinjiang? Por que os Estados Unidos... Você conhece Xinjiang? Eu nunca fui para a China. Como você pode falar de algo que você não conhece? Por que os Estados Unidos implantaram uma lei proibindo a importação de produtos de Xinjiang? Espera um pouquinho. Porque tem trabalho escravo. Primeiro, ONU, organizações internacionais, denúncias, isso é prova. Primeiro, que o algodão do Xinjiang... Algodão do Xinjiang produzido por trabalho escravo. Não, é por máquina. Por trabalho escravo. Por máquina, eu conheço Xinjiang. Procurem no Google. Xinjiang é máquina. A agricultura do Xinjiang é mecanizada, eu conheço Xinjiang. É trabalho escravo. Cara, qual que é a tua fonte de informação? Essa foi a metodologia implantada pela Revolução Comunista. Você, escritor de trocentos livros sobre a China, você sabe que acontecia e segue acontecendo trabalho escravo na China, Elias. Eu quero saber o seguinte, qual que é a tua fonte para dizer que tem trabalho escravo no Xinjiang? É uma fonte confiável. ONU é bom para você ou é ruim? A ONU tem inúmeros relatórios falando... Me mostra, então, abre aqui o celular, mostra pra mim. Pausa.